Olá, estudante do estado do Paraná, bem-vindo à nossa aula de Geografia do programa Aula Paraná. Nossa aula de hoje traz como objetivos identificar os diferentes elementos que constituem os mapas e suas respectivas funções. Então, na nossa aula de hoje, vamos trabalhar a cartografia e os elementos que constituem os mapas. E o mais importante, qual é a função desses diferentes elementos em um mapa? Para que servem esses elementos? Para que você, estudante, possa ter uma efetiva apropriação do conhecimento, é necessário que você disponha de caderno, caneta, lápis e borracha para realizar as anotações que serão de fundamental importância ao longo da nossa aula de hoje. Então, aqui na tela, nós vamos rever alguns conceitos que são fundamentais para estudarmos os elementos que constituem os mapas. Quais são os elementos que compõem os mapas? Como relacionar distâncias apresentadas do mapa com a distância na realidade? É importante você perceber e lembrar que mapas são com representações da realidade, só que em um tamanho menor. São representações reduzidas da realidade. E nós temos que ter alguma ferramenta no mapa que seja capaz de relacionar aquilo que nós estamos vendo no mapa com o quanto aquilo corresponde na realidade. E também é importante a gente saber que, além dessa ferramenta que vai relacionar a distância real com a distância apresentada no mapa, nós temos outras ferramentas que vão nos possibilitar uma real e efetiva compreensão do que está sendo representado naquele mapa e de quais as informações que estão destacadas nesse mapa. Nós já começamos tratando então do quê? Do título do mapa, que vai indicar para nós qual é a área representada e ainda quais são as informações destacadas. E aí eu trago para você um mapa do continente asiático e trago identificado o título do mapa. Ó. Nós temos aqui o título do mapa e nós temos aqui político, ou seja, é a divisão política do continente asiático. A divisão do continente asiático em países. Conforme você pode visualizar neste mapa, nós temos aqui Rússia, Cazaquistão, China, Índia e os países que compõem o continente asiático. Então, o mapa serve para que nós possamos saber qual é o local que está sendo representado e o que está sendo representado desta localidade. Nós também vamos ter a fonte do mapa. O que é a fonte do mapa? Ela nada mais é do que o local da onde esse mapa foi extraído ou ainda quem foi o responsável pela construção daquela imagem cartográfica. Olhando na tela, nós temos ali um mapa do Brasil, cujo título é Brasil Rodovias. É um mapa que vai apresentar as rodovias brasileiras. E nós vamos perceber que a fonte dele encontra-se na porção inferior desse mapa. Ó. Nós temos ali fonte CIMIEL GeoAtlas de São Paulo, abril de 1991, página 75. Talvez a resolução do seu telefone ou do seu dispositivo de vídeo não consiga visualizar essas informações. Porém, aqui você vai perceber a fonte, o local da onde esse mapa foi extraído e quem foi o responsável pela construção desta representação cartográfica. Nós também temos a orientação. A orientação ela é fundamental para que nós possamos posicionar o mapa corretamente em relação a onde nós estejamos. Olha na tela aqui este mapa da América do Sul. E olha com bastante atenção no canto inferior, onde nós temos aqui no inferior direito, nós temos uma pequena ponta da Rosa dos Ventos, aquele elemento gráfico que nos indica os pontos cardeais e colaterais. Aqui nós não vamos ter a Rosa dos Ventos inteira, mas apenas uma das pontas dela, a ponta que indica o norte. Então, no caso deste mapa aqui, o norte está nesta direção. E aí, a partir desta informação, basta com que nós localizemos na nossa localidade, onde nós estamos, a direção norte, e aí podemos direcionar o mapa fazendo o correto posicionamento desse mapa. Então, a Rosa dos Ventos é uma ferramenta fundamental para a correta orientação do mapa, para que nós possamos utilizar o mapa de forma correta para nos deslocarmos pela superfície terrestre. E agora, o nosso quiz na tela para você. Acompanhe ali, ó. Qual é a função da Rosa dos Ventos em um mapa? Letra A, possibilitar a real noção de direção do mapa na realidade. Letra B, ser um elemento decorativo.
Ou letra C, indicar o significado das cores e símbolos utilizados no mapa. O que você acha? Letra A, letra B ou letra C? Vai lá! Muito bem, qual das alternativas você indicou? Letra A, letra B ou letra C? Pediu ajuda para quem está próximo de você? Vamos ver a resposta certa, letra A. Ó. A função da Rosa dos Ventos, ela tem a função de possibilitar a real noção de direção do mapa na realidade. É uma ferramenta de orientação fundamental para o correto direcionamento do mapa e também a partir desse correto direcionamento para que haja a possibilidade de um correto deslocamento seu na superfície terrestre. Outro elemento fundamental do mapa é a legenda. A legenda é uma das partes de fundamental importância para a compreensão das informações do mapa, pois é a legenda que trará para nós o significado das cores e dos símbolos que estão sendo empregados naquele mapa. Para isso eu trago para você este mapa que você está visualizando na tela. Ó. É um mapa que apresenta para você as regiões brasileiras e aí nós temos diferentes cores aqui. Ó. Se não houvesse a legenda aqui disponível, nós não saberíamos, bem provável, quais são as informações que estão ali sendo destacadas. Agora, quando a gente observa aqui, ó, a gente vai ver que o que está em verde corresponde à região norte. Aí nós vamos ver em laranja a região nordeste. Em amarelo, a região centro-oeste, em vermelho, a região sudeste e em azul, a região sul. Então, a gente percebe que esse mapa aqui, a legenda dele, faz com que nós possamos perceber que nós estamos estudando a regionalização do Brasil nas 5 macro-regiões propostas pelo IBGE. E essas informações só são possíveis de serem obtidas a partir da legenda. Se nós tivéssemos um outro mapa que trouxesse uma série de símbolos, como estrelas, triângulos, dentro desse mapa representado, para que nós pudéssemos saber o significado efetivo desses símbolos, a legenda seria de fundamental importância para nos indicar o significado das estrelas, dos triângulos e de outros símbolos que possivelmente estariam sendo empregados no mapa. Agora a gente vai falar dos paralelos e dos meridianos, que são o conjunto de linhas imaginárias que dão a volta no nosso planeta, tanto no sentido horizontal quanto no sentido vertical. São linhas imaginárias que têm por função, por finalidade, possibilitar a correta orientação e a localização precisa de pontos na superfície terrestre.
E aí, a partir disso, nós temos as coordenadas geográficas, que também são uma possibilidade da efetiva localização de pontos na superfície terrestre. As coordenadas geográficas, esses paralelos e meridianos, que são as linhas horizontais e verticais que você pode observar nos 3 mapas que aqui estão, possibilitam essa real localização. Outra coisa que é importante de ser observada por você é que nós temos aqui um mapa do Brasil e nós temos 3 tamanhos diferentes. Perceba que esses mapas apresentam diferentes tamanhos porque houve uma ampliação ou uma redução, maior ou menor, da superfície do território brasileiro. Observe que tratam-se da mesma representação cartográfica, é o mesmo mapa do mesmo país, porém aqui com uma riqueza de detalhes menor, aqui com uma riqueza de detalhes maiores. E é importante, o que está posto nessa tela aqui é importante. A correta leitura de um mapa possibilita uma real interpretação do local representado e das informações que pretendem ser evidenciadas com o mapa. Mapas são representações reduzidas da realidade. Quando estamos falando em mapas, estamos falando na cartografia, nós estamos falando de representações reduzidas da realidade. E esses mapas é que vão trazer informações que possibilitam para nós uma efetiva compreensão dos conteúdos ali apresentados. Agora, nós vamos para o nosso segundo quiz. Olha lá na tela o nosso quiz para você, ó. Indique a alternativa correta. Letra A rosa dos ventos é um elemento decorativo do mapa. Letra B, a fonte indica o significado das cores e símbolos utilizados no mapa. Ou letra C, o título indica a área representada e as informações destacadas. Letra A, letra B ou letra C? Vai lá! Muito bem, letra A, letra B ou letra C? Olha lá na tela a resposta para você, letra C, ó. Título indica a área representada e as informações destacadas. Então a alternativa A e a alternativa B, elas estão erradas, elas estão equivocadas. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre escalas cartográficas. Quando a gente fala em escalas cartográficas, a gente tem que saber que os mapas são representações reduzidas da realidade. E nós temos que ter alguma ferramenta, algum elemento que possibilite a nós relacionarmos aquilo que nós estamos vendo no mapa com o quanto aquilo vale na realidade. E é essa a função principal das escalas cartográficas, que elas servem, são ferramentas
que possibilitam a relação entre as distâncias reais e aquelas apresentadas em um mapa. E aí nós vamos ter dois tipos de escalas, que são escalas gráficas e escalas numéricas. E essas escalas gráficas e numéricas, elas têm a mesma função. Elas apresentam-se de forma diferente, mas elas têm exatamente a mesma função, que é de relacionar a distância real com aquela vista no mapa. Aqui, nós temos uma representação cartográfica de Portugal, país da Península Ibérica, localizado no continente europeu. Nós temos uma escala aqui, que é uma escala gráfica, ou seja, um desenho, uma representação gráfica que vai possibilitar a nós a compreensão, a relação de quanto um determinado intervalo nesse mapa corresponderá na realidade. Aqui nós vamos encontrar o mesmo mapa da mesma localidade Portugal, porém com uma escala numérica, ou seja, uma representação matemática da relação entre a distância visualizada no mapa com aquela que vai condizer na realidade. Perceba, você que está acompanhando essa aula, a importância do conhecimento da linguagem cartográfica e das escalas cartográficas. Pois quando você, ao pegar um mapa de uma localidade que não conhece, não observar qual é a escala daquele mapa, você pode ser induzido ao equívoco, induzido ao erro. Você pode ver duas localidades indicadas nesse mapa sendo muito próximas, mas efetivamente elas podem ser muito distantes. Imagine que você está numa cidade que você não conhece, e aí você pegou um mapa e você está vendo um ponto A e um ponto B, e eles estão ali a 1 centímetro de distância. Você pode pensar, nossa, estão bem pertinhos um do outro. Mas, dependendo da escala utilizada no mapa, dependendo da quantidade de vezes que aquela área foi reduzida, essa distância de 1 centímetro ela pode ser correspondente a 1 quilômetro, ela pode ser correspondente a 7 quilômetros, ou ela pode ser até correspondente a 70, 80, 110 quilômetros. Tudo isso vai depender da quantidade de vezes que a área foi reduzida. Agora pense você com esse mapa, esses dois pontos, ponto A e ponto B, a 1 centímetro de distância, e você decide ir a pé entre essas duas localidades e você não sabe a escala do mapa. Pode ser que você tenha que andar apenas 1 quilômetro, pode ser que você tenha que andar 70 quilômetros. Percebeu a importância do conhecimento da escala cartográfica? Então pensa nisso. E aqui, as escalas gráficas. Escalas gráficas são esses desenhos, são essas representações gráficas por meio de desenhos que possibilitam para nós a relação entre a distância apresentada no mapa com aquela vista na realidade. Observe com bastante atenção que nós podemos tê-la representada da forma que você está vendo na parte superior da tela, ou nós podemos tê-la dessa forma que nós estamos vendo na parte inferior. São formas diferentes de mostrar para nós a mesma informação. Como que a gente utiliza essa escala gráfica na prática? Você vai observar o intervalo existente nesse espaço aqui. Então você está vendo que nesse espaço aqui eu tenho 0 e 3, que são quilômetros. Então o que isso significa? Que cada intervalo deste tamanho aqui, em um mapa na realidade, corresponderá a 3 quilômetros. 2 intervalos destes corresponderão a 6 quilômetros. 3 intervalos desses a 9 quilômetros. E agora, se você observar no mapa apenas a metade desse intervalo, você vai observar que a metade de 0 e 3 é 1,5. Então, se você tiver entre esse ponto e este aqui, um intervalo, você vai ter 4,5 km, sendo representado por essa distância aqui. Então, a escala gráfica, ela é uma ferramenta de fundamental importância para relacionarmos a distância. Perceba que a gente não precisou fazer cálculos, a gente não teve que fazer muitos cálculos, nós precisamos simplesmente fazer uma interpretação visual das informações da escala gráfica. Então, ela tem este papel, esta facilidade na sua utilização. Já quando falamos da escala numérica, conforme você pode visualizar lá na tela,
Trata-se de uma representação matemática da relação entre a distância real e aquela apresentada no mapa. Então, o exemplo que nós temos aqui, é de 2.200.000. O que significa isso? 1 para 200.000. Essa é a informação que nós temos aqui, 1 para 200.000. O que significa 1 para 200.000? Que cada 1 centímetro nesse mapa corresponderá a 200.000 centímetros na realidade. E utilizando conceitos de matemática básica, transformando 200.000 centímetros em quilômetros, eliminam-se 5 zeros desse número e nós vamos ter 2 quilômetros. 200.000 centímetros sendo iguais a 2 quilômetros. Ou seja, cada 1 centímetro nesse mapa valendo 2 quilômetros na realidade. A escala numérica, ela é utilizada desta maneira. E agora que a gente já se familiarizou com os elementos que constituem os mapas, vamos agora para o nosso quiz. Qual é a função da escala cartográfica? Letra A, olha lá, indicar os símbolos e cores utilizadas no mapa. Letra B, relacionar a distância real com a distância apresentada no mapa. Ou letra C, indicar a correta direção do mapa. Para que serve a escala cartográfica? A, B ou C? Vai lá! Qual você indicou? A, B ou C? Vamos ver aí se a sua resposta condiz com a resposta correta. Letra B, relacionar a distância real com aquela apresentada no mapa. É para isso que serve a escala cartográfica. Na nossa aula de hoje, nós falamos um pouquinho sobre os elementos que constituem os mapas. Nós falamos da função dos elementos que constituem os mapas e também falamos um pouquinho sobre as escalas numéricas e gráficas que servem para relacionarmos distância real e também com a distância apresentada no mapa. Então quero agradecer a você que acompanhou essa nossa aula, deixar a você um forte abraço e até a próxima aula.